Quando nós começamos as nossas jornadas como investidores, é muito importante ao longo do tempo você ir comemorando as suas conquistas. Eu comemorei as minhas conquistas de 10 mil, 20 mil, 30, 50 e agora 60 mil reais. Alcancei essa quantidade e vou estar mostrando para vocês todos os detalhes desta conquista. Fala, investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Alessandro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar detalhando para vocês essa conquista. Alcancei 60 mil reais de valor investido. Patrimônio eu tenho um pouquinho mais, a bolsa subiu, então o meu patrimônio está um pouco mais alto, um pouco mais que 60 mil reais. Eu vou estar mostrando para vocês todos os detalhes dessa jornada, quanto tempo demorou para eu juntar esse dinheiro, quanto que eu já estou recebendo de dividendos e quais são as próximas metas, os próximos passos aí na minha jornada como investidor em busca dos 100 mil reais investido em busca da liberdade financeira. E uma coisa eu tenho que comentar com vocês, pessoal, não é uma jornada fácil. Para quem está começando nessa vida de investimento, vai enfrentar muitas dificuldades, mas a pessoa ela tem que ter perseverança, tem que ter disciplina e sempre comemorar as conquistas, porque nem sempre você vai conseguir fazer um aporte todo certinho, todo mês, nem sempre você vai conseguir manter os seus investimentos. As dificuldades vão aparecer, mas você deve comemorar as conquistas porque elas que vão te dar forças para alcançar o seu objetivo final. E um dos pontos chaves nesta jornada é colocar metas possíveis de serem alcançadas. Suponhamos que você começou hoje a fazer os seus investimentos e coloca uma meta de 100 mil reais. Você vai alcançar? Talvez sim, talvez não, mas é uma meta muito longe para quem está começando. Comece ali com os primeiros 1.000, depois mude para 5, para 10, para 20 e aos poucos você vai vendo o resultado da sua carteira começar a aparecer. Você vai ver os seus primeiros dividendos e com isso vai aumentar em você a vontade de continuar investindo, a vontade de fazer maiores investimentos e gradativamente sua carteira vai crescer e aumentar ao longo do tempo. Mas agora vamos para o ponto interessante do vídeo. Vou mostrar para vocês detalhadamente a minha carteira, todos os dividendos que eu já recebi e quanto que eu estou recebendo de dividendos, quanto tempo demorou para eu juntar esses 60 mil reais, todos os detalhes na minha carteira lá no Investidor 10. E pronto, pessoal, aqui na minha carteira no Investidor 10, vou passar para vocês todos os detalhes, valor investido, dividendos, como está a minha carteira, quais são as minhas ações, quais são os meus fundos imobiliários, para a gente não perder nenhum detalhe. Vamos começar aqui pelo nosso patrimônio. Tenho hoje aqui um total de R$ 65.167,64. Mas o que realmente eu tirei do meu bolso, que foram os meus aportes e o reinvestimento dos dividendos, somam R$ 60.936,66. Na minha carteira, entre dividendos recebidos e valorização dos ativos, estou com R$ 16.445,15. O ganho de capital é de R$ 4.230 e dividendos recebidos nesse período, que aqui a gente pode ver que eu comecei no mês 4 de 2022 na minha jornada como investidor. Nós estamos hoje aqui no mês 2 de 2026, são aí um pouquinho mais de 3 anos, estou com R$ 12.214 de dividendos recebidos na minha carteira. Hoje a minha carteira é composta da seguinte maneira: tem um total aqui de R$ 37.748 investido em fundos imobiliários, 57% da carteira, ações 34%, que corresponde a R$ 22.627, renda fixa R$ 4.230, 6,51%, e aqui no Tesouro uma quantidade bem pequena, corresponde a R$ 549, 0,84% da carteira. Seguindo agora aqui para minha evolução patrimonial, vocês podem ver que eu vim aqui numa crescente muito interessante desde quando comecei a investir, mas ao longo do tempo eu tive alguns problemas, que foram essas duas situações aqui. Uma foi a amortização do meu carro, foi essa primeira aqui no mês 10 de 2022, e essa aqui alguns problemas de saúde que me fizeram tirar dinheiro dos meus investimentos. Por isso que eu falei para vocês que a jornada não é fácil, mas o resultado acaba compensando os esforços que você faz. Você vai vendo ali a sua carteira crescendo, os seus dividendos aumentando, então isso traz força para você continuar investindo. E agora eu vou passar para vocês a minha carteira de ações, mostrar para vocês quais são os meus ativos.
A minha carteira de ações conta hoje com um total de 6 ativos. Pretendo aumentar a minha carteira de ações, colocar aqui mais ações, especialmente em bancos e ações do setor de energia. Atualmente, minha carteira é composta da seguinte maneira. Eu tenho 600 ações do Banco do Brasil, valor investido R$ 4.526. Petrobras, eu tenho 70 ações, R$ 2.604 investidos. BB Seguridade, nós temos aqui um total de 55 ações, R$ 2.049 investidos. JHSF3, eu tenho um total aqui de 145 ações, R$ 1.406 investido. CEMIG, um total de 100 ações, R$ 1.150 investidos. E a Itaúsa, um total aqui de 55 ações, R$ 758 de valor investido. Pretendo nas minhas ações chegar todas essas ações a pelo menos 100 ações, mudando aqui a JHS3 para um total de 200 ações e adicionar mais ações, como eu falei para vocês, ações do setor de energia e também de banco. Vou estar avaliando qual a melhor opção aqui para minha carteira no momento. Agora, na minha carteira de fundos imobiliários, eu acredito que a minha carteira esteja com uma boa quantidade de ativos pelo valor que eu tenho investido, que são hoje R$ 37 mil, são 10 ativos que eu tenho na minha carteira, e os ativos que eu tenho na minha carteira também eu acredito que são bons ativos. Começando aqui pelo KNCR11, eu tenho um total de 65 cotas, R$ 6.856 investido. MXRF11, 600 ações, um total de R$ 5.748. Juro 11, 50 ações, R$ 5.165 investidos. GARI 11, 520 ações, R$ 4.498. BTLG, um total de 40 ações, R$ 4.106. KNSC11, 370 ações, um total de R$ 3.337. XPML11, um total aqui de 20 cotas, R$ 2.216. GGRC11, 200 cotas, R$ 1.998. E o KNCA11 aqui na parte de baixo, um total aqui de 20 cotas também, R$ 1.958,20. E aqui na parte de baixo, o último fundo imobiliário da minha carteira, HGCR11, 20 cotas, R$ 1.912. Uma carteira que eu pretendo no futuro equilibrar, deixar todos os ativos aqui com valores superiores a R$ 4.000, contando nessa lista são esses ativos aqui na parte de baixo que eu preciso estar investindo: KNSC11, XPML11, GGS11, KNCA11 e o HGCR11, porque eles têm menor valor investido. Eu quero deixar minha carteira mais equilibrada. E fechando os meus outros investimentos, eu tenho aqui duas frações de cota do Tesouro, uma fração da cota do Tesouro Selic 2029 e uma fração da cota do Tesouro Selic 2028, totalizando um investimento aqui de R$ 549, dividido em 2 ativos. E na renda fixa, finalizando aqui, trouxe um vídeo mostrando para vocês no último investimento que eu fiz, que eu coloquei mais R$ 1.000 aqui na renda fixa, um total agora de R$ 4.243 investidos, um CDB 105% do CDI do Banco Sofisa. Mas agora vamos porque o investidor gosta de ver mesmo, que é a questão dos dividendos, quanto que eu já recebi nesse período. Vamos aqui para os proventos, vou mostrar para vocês que nós estamos aqui numa média nos últimos 12 meses de R$ 396, que para mim é uma média bem interessante. Nos últimos 12 meses recebi um total de R$ 4.761 de dividendos, total da carteira R$ 12.214. E a gente acompanhando aqui os ativos que mais me fizeram pagamento nos últimos 12 meses é o fundo imobiliário KNCR11, um total de R$ 944, seguido aqui do MXRF11, R$ 820, e na terceira colocação, Juro 11, R$ 587. Vamos filtrar aqui por todos os últimos 5 anos. Vamos ver aqui como está a questão. Vocês podem ver que a minha carteira ela tem uma diferença, porque eu invisto tanto em fundos imobiliários quanto em ações. E os dividendos dos fundos imobiliários, eles são um pouco mais lineares que o das ações, porque você tem ali uma constância nos dividendos. Vocês podem ver que a minha carteira estava bem interessante aqui na questão de evolução de dividendos, e chegamos no mês passado com R$ 384 de dividendos dos fundos imobiliários. E se a gente pegar aqui um filtro anual por todos os ativos, comecei
em 2022 e meu dividendo total foi de R$ 624. Em 2023, R$ 2.138,63. 2024, com R$ 4.315, redondinho. E em 2025, finalizei o ano com R$ 4.697,58. Então, pessoal, no resumo geral, eu gastei mais ou menos 3 anos e 8 meses para juntar esses R$ 60 mil e tenho um total de R$ 12.214 de dividendos recebidos na minha carteira. Contando com a valorização da carteira, nós estamos ali com R$ 16 mil total de lucro na minha carteira de investimentos. Mostrei para vocês também pontos que você deve ter atenção quando você está começando a fazer investimentos. Os problemas vão surgir, mas você deve ser perseverante, você deve ter fé e continuar fazendo seus investimentos, que os resultados vão aparecer. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Quis compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha jornada, 3 anos e 8 meses investindo em ações e fundos imobiliários, mostrando para vocês também um pouco dos meus resultados e dessa grande meta que eu consegui alcançar de R$ 60 mil. Eu espero que alguma coisa que você tenha visto nesse vídeo possa ter te ajudado, possa ter agregado algo para você, em especial incentivado você a começar a fazer os seus investimentos. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês uma excelente semana, ótimos investimentos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.